Oiê, aqui é a Tami. E aqui é a Thay, voluntárias da ONG Catland e apresentadoras do CatCast. O podcast tem como objetivo informar sobre o universo felino e conscientizar e incentivar a adoção. Sejam muito bem-vindos. A convidada de hoje é uma pessoa muito importante na ONG e vamos conversar sobre como podemos ajudar a Catland. Bem-vinda, Patrícia. Poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Lima, eu sou vice-presidente da Catland, né? Na minha vida fora a ONG, eu sou engenheira de produção mecânica, tenho pós-graduação em gestão de projetos, pós-graduação em gestão empresarial e estou finalizando uma pós agora em gestão de pessoas, né? Minha carreira inteira inicial, foi focada em projetos, né? Então, eu comecei desenvolvendo projetos de motores, depois projetos de garrafas de vidro, e nos últimos 3 anos eu mudei para a área de recursos humanos e agora trabalho também numa empresa de equipamentos médicos. Perfeito. E poderia falar um pouquinho para a gente como você se juntou à causa? Eu estou na Catland há muito tempo, né? Então, a Catland constituiu o CNPJ lá em 2014, eu entrei na Catland em 2015, quando tudo ainda era mato, né? Então, a gente tinha pouquíssimos voluntários, era em torno de 10, 15 pessoas, e eu entrei na Catland na área de bem-estar, né? Eu tinha interesse de ajudar uma ONG financeiramente, e comecei a buscar na internet algumas ONGs que eu poderia ajudar, mas aí eu ficava meio triste, porque muitas ONGs tinham comunicação visual com animais destruídos, né, com muito sofrimento, e aí eu encontrei a Catland, que era uma ONG que tinha uma comunicação visual mais diferente, né, então era mais feliz, mais animada, eu falei, eu acho que é esse tipo de ONG que eu quero ajudar. E a minha intenção era só ajudar financeiramente, mas aí quando eu entrei em contato falando que eu queria dar suporte, eu fui convidada a conhecer a sede, e aí eu fiz a visita, me convidaram para fazer voluntariado, e aí fiquei desde então. Então eu comecei na área de bem-estar, depois eu fui para a área de visitas, e aí em 2017 eu migrei para a área de projetos e processos, e em 2022 eu entrei na vice-presidência. Não, e realmente, essa questão da comunicação da Catland é diferenciada mesmo, porque a gente tem toda a equipe também, né, do Instagram, do Facebook, do Twitter, né? Além de que vai se atualizando de acordo com a geração e o que está na moda, entre aspas, né? Então, a gente está com muitos anos agora no TikTok, agora a Catland já entrou no TikTok, quem quiser seguir, Catland Rescue. Então, tem muito isso, né, também, tipo, de a comunicação de todas as idades, porque a gente tem essa coisa de falar para pessoas bem mais novas, com 18 anos, 17 anos, e também senhores, né, mais velhos, de 60, 70 anos, que adentraram o voluntariado, então não tem essa restrição de idade, então a gente consegue se comunicar abertamente, tudo por conta de uma causa, né, a gente todos estamos aqui por conta dos gatilhos. E dessa questão dos projetos, Paty, como que foi, como se iniciou isso, como foi essa abertura para você? Acho que foi um crescimento natural para a Catland, a gente tem uma estrutura de projetos, né, e processos melhor estruturados. Em 2017, a gente teve um projeto que foi liderado pela antiga vice-presidente, que era um projeto de estruturação de liderança, porque antes a gente tinha só a figura da presidente, então a gente tinha a Perla, e abaixo da Perla estavam todos os outros voluntários, então a gente não tinha líderes, a gente não tinha coordenadores, era uma figura de liderança e todo mundo. E aí, quando você tem 10 voluntários, isso é fácil de funcionar, mas aí quando vai crescendo, e do tamanho que a Catland está hoje, que a gente tem mais de 500 pessoas voluntariando, fica um pouco difícil de você ter apenas um líder. Então, em 2017, já teve essa mudança, né, para ter estruturas de liderança e de coordenadoria, e eu fui assistir essa apresentação, né, reuniram todos os voluntários em um restaurante vegano em São Paulo, e lá falaram que ia ter a área de projetos. E como eu já trabalhava com projetos, né, no final da apresentação eu cheguei e falei, olha, eu trabalho com projetos, eu acho que eu posso ajudar nessa área. E aí que a gente começou, um dos primeiros projetos que eu fiz foi o do site de parceiros da Catland, e aí daí para frente a gente fez estruturação de processos em várias áreas, a gente criou novas áreas, né, então a gente reorganizou algumas áreas e fomos evoluindo.
Paty, maravilha. Falando em evolução, conforme foi precisando, a demanda, muitos voluntários, foi preciso a profissionalização da ONG. Você poderia explicar para a gente como funciona e qual a importância? É muito importante a gente profissionalizar, né, para a gente garantir que os processos eles vão continuar existindo, independente das pessoas que estão lá. Às vezes parece que é muito frio falar isso, né? Falar assim, eu preciso que os processos não dependam das pessoas. Mas às vezes a gente tem pessoas que entram na ONG, fazem um trabalho incrível, estruturam um monte de coisa nova, um monte de ideia legal, e aí as pessoas saem e ninguém consegue seguir aquela ideia. Então, quando a gente fala de não depender de pessoas, é nesse sentido, né? A ONG ela precisa continuar lá independente se a gente vai estar ou não, né? Então, por isso que essa profissionalização é importante. A Perla, ela fala muito bem sobre esses processos, né? Que ela fala assim, se um dia a gente tiver uma invasão alienígena, né, no mundo, e a gente não tiver mais pessoas e os gatos, as pessoas têm que encontrar ali os documentos de como que funciona, como que faz cada processo para continuar cuidando desses gatos. Então, por isso que é importante, né? Independente de quem estiver, independente de quem fizer parte da Catland, que a gente continue nesse propósito de ajudar os gatinhos. É justamente porque a gente está criando uma grande família, ajudando muitos gatinhos, e se acontecer alguma coisa que realmente, se o voluntário começa a fazer um projeto ótimo, que vai mudar a Catland, enfim, e por algum motivo ele sai, porque é voluntariado. Você faz voluntariado quando você está disponível. A partir do momento que você não está mais, não tem como você continuar aquele projeto. Não é como assim, se bem que é como um trabalho, né, que se acontecer alguma coisa, você precisa sair do trabalho, independente do que, né, que aconteça, mas você tem que estar lá estruturadinho, você tem que ter a sua equipe, tem que estar tudo registrado o que você fez. Então, realmente, para a gente foi muito importante esse passo, que é a profissionalização, justamente para a gente continuar o projeto e nunca acabar. Então, perfeito isso. Agora a Thay vai falar mais sobre a certificação em si, tá bom? Perfeito. E além do fato, todos esses processos precisam ser estruturados para a gente conseguir alcançar essa outra fase, né? Que é a certificação. E aí eu queria que a Paty explicasse um pouquinho o que é, né, para os nossos ouvintes, e quais são os benefícios para as instituições, porque eu acho que a gente fala, às vezes, as pessoas escutam só sobre esses programas, então Adote a Pets, Fomenta, mas a gente não entende o que é e para que serve, como que ajuda, né? A certificação, ela é uma evolução da estruturação de processos da ONG, né? A gente busca manter a ONG financeiramente, né? Acho que esse é um dos maiores propósitos da vice-presidência em si, né? Da gente continuar lutando por essa parte de estruturação financeira. E depender de pessoa física, né, que hoje a maior parte dos nossos doadores são pessoas físicas, é mais fácil, porque as pessoas, elas acreditam muito pelo que a gente coloca nas redes sociais, fazendo visitas, né, conhecendo a gente mais de perto. Mas empresas não conseguem fazer isso. Então, a gente não consegue convidar, levar todos os funcionários da empresa na ONG, né? Não são todos os funcionários de uma empresa que vão seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho de perto. Então, as empresas, elas precisam ter outras formas que vão garantir que a gente é uma instituição séria. Existem muitas ONGs, né? Então, a empresa, ela precisa, como que ela vai escolher para qual ONG que ela vai doar? E aí, a certificação, ela ajuda a gente nisso. Ela mostra que nós somos transparentes, que nós somos sérios, que a empresa vai investir o dinheiro na gente e que a gente vai usar porque a gente está se comprometendo, né? A gente vai usar para ajudar os gatos, que não vai ser para, né, eu ir para Disney, por exemplo. Então, essas certificações, elas mostram isso, né? O quanto que a gente é transparente, o quanto que a gente é sério, o quanto que a gente leva o dinheiro das pessoas que acreditam na gente a sério. Sim, realmente, acho que a gente tem essa questão, porque realmente, por CPF, entre aspas, né, a gente tem isso, a gente vê os vídeos, a gente acredita, a gente vê os resgates surgindo, mas realmente é um que precisa ir para outros lados, né? E aí eu queria perguntar também como que funciona esse processo da certificação. Tipo, qual é o passo a passo? Tem algum tipo de avaliação? Existem alguns pontos que a instituição em si precisa pontuar para poder fazer parte? Como funciona?
A primeira etapa desse processo, primeiro é a gente ter uma certificadora, né? Então, o primeiro ponto é a gente encontrar alguém para certificar a gente. Então, tem que ser uma empresa que é séria, né? Que é acreditada e que vai conseguir fazer essa certificação e comprovar que a gente também é sério. Então, a certificadora que hoje trabalha com a gente é o Fomenta e a gente é certificado em parceria com o programa da Adote Pets, né? Então, a Adote Pets custeia a certificadora para que ela avalie, faça o nosso diagnóstico e depois coloque a nossa avaliação. Então, não é eu pago uma certificadora e eu com certeza vou ter uma nota boa. Não, eles são pagos para poder fazer análise de todas as nossas documentações, todos os nossos processos e depois falar o que está dando certo, o que a gente precisa melhorar. A gente recebe um diagnóstico para a gente continuar melhorando e a gente recebe um símbolo, né, da nossa certificação. Então, a gente tem o símbolo ouro, né? Então, nós somos há 2 anos já consecutivos, fomos certificados, reconhecidos como ONG Ouro, e a gente começou lá acho que faz uns 3 anos, né? A primeira vez que a gente certificou também, a gente realmente recebeu um certificado de transparência e boas práticas de gestão, né? Então, é assim que funciona esse processo. Entendi. E aí também tem essa questão desses pontos de avaliação, né, que a gente viu mais ou menos. E você podia falar um pouquinho sobre isso? Quais esses pontos que a UNG tem que pontuar para poder estar certinha? A gente passa por uma avaliação de 5 pontos, né? Então, a gente tem ali a parte da gestão administrativa e financeira. A gente precisa manter como ONG um monte de documento, né? Então, a gente tem toda a parte dos documentos que prezam, assim, da nossa controle financeiro. Então, a gente tem balancete, a gente tem balanço patrimonial, a gente tem demonstrativo de resultados e a gente tem o relatório de atividades, né? Esse relatório de atividades, ele mostra tudo que a gente fez ao longo do ano. E todos os nossos documentos, né, vocês podem encontrar desde o nosso, né, todos esses balancetes, relatório de atividades, no nosso site. Então, tem essa parte da transparência, porque tudo fica disponível para qualquer pessoa ver. Então, tem essa parte que eles avaliam, que é essa parte da gestão administrativa e financeira. Também tem outros documentos que a gente precisa ter, que é o termo de voluntariado, a gente precisa ter também o termo de adoção, né? Então, todos os nossos gatos que são adotados, eles têm um registro de quem foi a pessoa que adotou, né? Para garantir que a gente está entregando para pessoas corretas também os nossos gatinhos. Então, tem toda essa avaliação e também o registro desses documentos, né? Então, como que a gente faz para guardar isso? Se eu precisar arquivar se eu precisar procurar, né, um arquivo de um gato que foi adotado em 2015, onde que eu vou encontrar? Eu vou conseguir encontrar esse documento? Então, eles fazem toda essa avaliação. Depois a gente entra no pilar das operações, e aí nessa parte de operações a gente olha o funcionamento, né? Então, a gente olha a área de lar temporário, a gente olha como que é ali resgate, recepção dos gatos, cuidados de saúde, os processos de adoção. A gente olha tudo que funciona em torno do gato, né? Porque como o nosso objetivo é resgatar e prover famílias felizes para esses gatos, a parte de operações é tudo que está em torno dessa trajetória do gato dentro da instituição. O próximo pilar que a gente tem é o pilar de gestão de pessoas e voluntariado. Então, também, como que a gente faz para recrutar? Onde que a gente acha as pessoas? Quais são os documentos? A gente tem treinamento, né? Como que a gente faz para passar o conhecimento para os voluntários? O próximo é a parte de comunicação, então é toda essa parte das redes sociais. Então, como que a gente se comunica com o nosso público? Quais pautas que a gente levanta? Quais são as campanhas que a gente faz, né? Nós somos uma ONG ativista de proteção animal, então o que a gente fala de proteção animal? A gente só fala dos nossos gatinhos ou a gente fala da realidade da proteção, né? Como que está a causa, como que isso funciona no Brasil, né? E o último ponto que eles avaliam é a captação de recursos. Então, para a gente conseguir fazer um resgate, dar uma vida digna para um gato, a gente tem gasto. Né? Nada é de graça. Às vezes as pessoas acham que tudo são flores, né? Que o dinheiro vai cair do céu, mas não é assim. Então, a gente precisa ter um plano estruturado
do que a gente faz com esse dinheiro que a gente recebe, né? As doações, como que a gente direciona isso, né? Como que a gente usa esse dinheiro, como que a gente planeja para a gente não ter mais gastos do que receita entrando. Então, eles avaliam todos esses pontos para a gente conseguir ser certificado. E realmente, acho que quando as pessoas veem a ONG, no geral, não imagina que tem tantos pontos assim, né? Que a própria ONG tem, acho que a gente está com mais de 500 voluntários, existe toda essa gama de processos que são pessoas fazendo, então você correndo atrás, outras pessoas correndo atrás disso, para dar certo, né? E no final todo mundo tá tudo bonitinho, tudo certinho, porque muitas pessoas tiveram que fazer essas coisas. Então a gente estava até falando que realmente voluntariado não é pago. E aí todo mundo faz porque gosta, porque tá ali, por conta dos gatinhos. Então a gente sempre enfatiza isso também, né? Não só também por horas complementares, é por a gente se identificar e querer estar dentro dessa causa e ver o mais, né? Porque primeiro a gente vê os gatos ali, né? O bichinho bonitinho, perfeito, maravilhoso. Mas por trás dele, pelo menos na Catland, tem uma gama de pessoas. Então, para o gatinho chegar para você adotadinho, lindo, perfeito, né? Tava todo mundo ralando ali desde para conseguir certificação, voluntário indo na Pets, fazendo X, Y, Z para tudo acontecer. Né? Então é muito bom a gente também entender que existe essa parte burocrática para que também se referência. Eu acredito que daqui a alguns anos, com certeza, a Catland vai ser uma referência. Quem sabe vai fazer um livro, né, sobre isso também, porque pegou tudo mato e tá reestruturando para daqui, sei lá, 10 anos a gente vê pessoas falando, nossa, lembra aquele livro da Catland? Como começar uma ONG? Como que a gente vai? Quais são, né? Porque também a gente, no último podcast a gente comentou um pouquinho com a Perla, que infelizmente nossos erros eles acontecem, porque a gente está tentando, mas isso também vai vidas. Então, a gente vai tentando até acertar. E que bom que hoje a gente tem uma coisa muito mais estruturada para os próximos, né? Deixa eu falar uma coisa que é engraçada, que a gente já é muito referência, né? A gente, assim, nós somos uma ONG grande, a gente já tem bastante tempo de existência, e muitas ONGs menores se espelham na gente. Então, a gente participa, né, dentro do programa Adote Pets, a gente participa num programa de aceleração de ONGs, né, para que todas as ONGs atinjam, né, o máximo ali da certificação e consigam se estruturar. E tem muitas ONGs menorzinhas que falam que se espelham na gente, que o sonho deles é ser igual a Catland. Então, a gente já é inspiração para muita gente e a gente também já participou de um livro, não que o livro foi nosso, né, mas a gente fez parte do livro de medicina de abrigo, né, então o primeiro livro brasileiro falando de boas práticas de medicina de abrigo, que a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Paraná. Esse livro foi escrito por eles e a gente tem um capítulo, né, falando sobre as boas práticas. Então, eles também estão com a gente já faz mais de 5 anos para ajudar a gente nessa estruturação. Então, quando a gente fala de processo, às vezes as pessoas falam assim, processo é aquele documento ali, né, aquela imagem antiga de ficar carimbando papel o tempo inteiro. Mas, na verdade, não, né? A gente tem todo esse processo de como que os gatos são cuidados dentro da casa. Então, como é que a casa tem que ser organizada? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a ONG tem que ser igual à casa delas. Né? Falar, na minha casa, o gato pode ir em tal lugar, eu coloco a ração aqui, eu coloco a água ali, então para todo mundo vai funcionar. Na verdade, não, a gente precisa seguir uma série de regras, né, para garantir que os gatos não vão ficar doentes, que a gente não vai ter contaminação cruzada, que se chegar um animal doente, ele não vai contaminar todo o resto. Então, a gente tem uma série de processos de como que para onde o gato vai, onde ele fica, como que tem que ser a parte de alimentação, né, como que tudo funciona ali para o bem-estar e para a saúde deles, né. Paty, surgiu uma dúvida aqui, você falando sobre ONGs menores. Independente do tamanho da ONG, qualquer ONG pode iniciar o processo de profissionalização? Ou precisa de ter o mínimo de voluntariado? Como que funciona? O ponto de constituição de ONG que tem umas regrinhas, né? Então, a maioria das ONGs começa como um protetor, né? Então, assim, a pessoa que vai ali, quer ajudar, vai aumentando a quantidade de animais, e aí quando você tem mais do que 10 animais, você já é considerado um protetor, né, pelo governo. Então, um protetor, quando ele é sozinho, ele
não precisa profissionalizar ali, porque tá tudo na cabeça dele. Então, ele tem as boas práticas dele de como as coisas funcionam. Mas conforme você vai tendo mais gente, é muito importante isso. Então, por mais que seja uma ONG pequenininha que tem 5 pessoas, né? Se você tiver um protocolo para colocar na parede, como é que funciona a limpeza? Como é que funciona para a chegada, né, dos gatos, a parte de quarentena, parte de castração, então é importante. Essa parte de profissionalização, muitos voluntários não entendem, né, muitos protetores não entendem, porque eles falam assim, é o amor pelos gatos, né, então eu vou fazer ali tudo que eu puder, porque eu amo os animais, e acaba não estruturando direito as outras coisas, que é chato, né? Eu sei que fazer mapeamento de processo é chato, eu sei que fazer documentação de processo é chato, a gente tem que escrever, né? Tem que detalhar todos os pontos, mas é necessário, porque senão as pessoas entram, elas não sabem o que elas vão fazer. Então, muitas ONGs têm essa dificuldade também de ter mais voluntários, porque o voluntário vai chegar e aí você espera que ele vai fazer tudo sozinho, mas na verdade não, você precisa ensinar ele, né, para fazer do jeito que você quer que ele faça. Então, essa profissionalização, ela é muito importante, independente do tamanho, independente da quantidade de pessoas que a ONG tem. Não, e realmente, né, se for para pensar nisso, a gente, querendo ou não, a gente tem essa ideia, né, eu acho que pelo próprio nome de profissionalização, você já pensa, não pensa em tudo que engloba, né, e engloba tudo. E aí, eu acho que é isso nessa parte. Vamos entrar um pouquinho daqui a pouco no próximo tópico. Também entrando num desses pontos, né? Que é a captação de recursos. Que a captação de recursos é como que é um que consegue o financeiro para ajudar tudo. Como a Thay falou, né, sobre captação de recursos e como ajudar a Catland, Paty, você que está liderando essa área, poderia contar mais para a gente como funciona, qual é a importância da área, por que fazemos a captação de recursos? Certo. Captação de recursos, né, ela é uma forma estruturada da gente ir atrás de fundos para a instituição, né? Sem a gente ficar esperando o dinheiro cair no nosso colo, né? Todas as instituições, a gente estava falando, né, de ONGs pequenas também, né? Então, todas as instituições, eu acho que elas começam recebendo dinheiro de pessoas físicas. E aí, a ideia da captação de recursos é a gente conseguir ter estratégias, né, ter projetos e a gente ter essa diversificação de renda. Porque dependendo da época do ano que a gente está, às vezes as doações de pessoas físicas elas caem muito, né? Igual agora no final de ano. Final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas elas estão preocupadas em comprar presentes, em viajar, tirar férias, e aquele dinheiro que elas doavam para uma ONG, às vezes elas vão direcionar para as férias dela. E tá tudo bem, né? Para a pessoa tá tudo bem. Só que para a gente isso é um problema, porque a nossa arrecadação cai muito, porque não é uma pessoa que faz isso, são muitas pessoas. Então, para a gente não depender só de uma pessoa ou de outra, ou de algum grupo, a gente tem a área de captação de recursos para trazer essa diversificação e a gente conseguir ter fontes de rendas de vários lugares diferentes. Faz muito sentido mesmo, porque no final do ano a gente tende a viajar, comprar presentes, e aí realmente, né, que seja R$ 100 no mês que eu doaria para uma ONG de forma frequente, eu preferia também guardar para mim e ir lá viajar, ir para a praia e afins, faz total sentido. Eh, e pensando também, né, não depender só de uma única pessoa de forma física. A gente tem parceria com empresas maiores para conseguir a captação de recursos, como que é? Uma das nossas vertentes da captação de recursos é exatamente essa, né? A gente ter parcerias com empresas, né? Então a gente lançou recentemente uma modalidade de parceria, então a gente tem agora um documento que também fala quais são as formas que a gente pode ter parcerias com empresas. Então a gente tem parcerias para doação receber dinheiro ou para receber produtos, para a gente também fazer a revenda colaborativa, que a gente tem um espaço lá na nossa sede para as empresas venderem os produtos delas, fazerem um repasse para a gente. Então, a gente tem várias formas, né? Também temos parcerias que não visam só dinheiro, né? A gente tem parceria com o Ronron, Cat Café, e a gente tem parceria com a Pets, para a gente poder ter, né, a adoção dos nossos gatinhos, que eles tenham visibilidade para outras pessoas. Então, são várias formas de parcerias que a gente tem com empresas. E falando sobre também a instituição e da Pets em si, além do programa, né, de adoção da Pets que a gente tem, hoje a gente tem, acho que se eu não me engano, 3 ou 2 que a gente tem os gatinhos ali. E tem por a gente ser o selo ouro,
a gente tem mais benefícios ali dentro. Então, fora tudo isso, tem também o movimento Arredondar, que acho que quando você compra na Pets, tanto online, se eu não me engano, quanto físico, recentemente até na Pets aconteceu, aí ele fala, você quer arredondar centavos para uma instituição. E aí, depois que eu fui sabendo também que é para as instituições que fazem parte do ADOTS. E aí, a gente querendo, a gente, mesmo estando dentro da ONG, às vezes a gente não sabe, né? Então, e querendo não são centavos de cada pessoa, que a gente não tem um montante no final, mas com certeza vai ajudar trilhões de gatinhos para isso, né? Então, 30, 40 centavos. Então, a gente tem essa sensação, às vezes, que é pouco, vai ajudar. Ai, como que vai ajudar? Mas pensando no indivíduo, né? No sozinho. Mas a gente tá falando, sei lá, o Brasil inteiro pode participar desse Arredonda. Imagina o quanto que dá, né? Paty, esse movimento Arredondar realmente vai para conta da Catland? A gente consegue usar como recurso? É uma boa captação? Porque eu fico com essa dúvida. Tipo, será que ele tá me enganando, essa empresa, sabe? É bom a gente saber, né? Porque de centavo em centavos, realmente a gente vai longe. Não, e é o que a Thay falou, né? Às vezes eu tô doando ali no arredondar, 2, 3 centavos, e falar, nossa, mas que diferença isso vai fazer na vida de alguma ONG, né? Mas faz muita diferença, né? Então, por sermos selo ouro, né, no Fomenta, na certificação do Fomenta, a gente tem a possibilidade de participar do movimento Arredondar, né? Só as ONGs que são selo ouro participam dessa arrecadação. E a gente tem também outra, né, forma de captação de recursos dentro da Pets ali, que é a editora MOL, né? Então a gente tem livros, toda vez que você está ali no caixa e o atendente te oferece um livro para você comprar, o valor desse livro ele é destinado para as ONGs e os centavinhos ali também são destinados para as ONGs. Então a gente tem essas duas possibilidades e de fato o dinheiro é destinado, né? Para a gente é um projeto muito legal que ajuda muito a gente financeiramente. Bom saber, Paty, porque eu fazia, porque eu falava, não custa, né? Me custa, mas me custa centavos, não tem problema. Mas aí eu ficava pensando, será? Será que realmente tá indo para a ONG que eu tô ajudando? Mas, ó, maravilha. Agora é o incentivo para de fato eu falar, arredonda. Arredonda. Além da parceria com a Pets, a gente tem outro tipo de recurso com empresas, com outras empresas? Como que funciona, Paty? A gente tem parceria com várias empresas, né? Então, a gente lançou recentemente, né, nossa documentação de formas de doar para a Catland, formas de ajudar a Catland. E aí a gente tem uma que é bem nova, que é muito legal, que é o Amigo Catland, que a empresa ela pode nomear, né, o gatinho ou com o nome da empresa ou com o nome de um produto, né, que ele vende. E a gente faz a publicação, né? Toda vez que o gatinho sai no nosso Instagram, a gente fala da empresa também. E a gente tem também outras parcerias que a gente divulga as empresas no nosso Instagram, né? A gente tem uma rede bem grande no Instagram, a gente tem mais de 100 mil seguidores, a gente tem um alcance muito grande, né, um alcance orgânico, tem empresas que pagam milhões de publicidade para conseguir ter o alcance que a gente tem de graça, né, então a gente tem uma comunidade muito engajada e isso chama a atenção das empresas, então a gente tem muitas empresas que são corretas, né, que estão de acordo com o que a gente acredita, que estão dentro dos nossos valores, e aí a gente faz divulgação dessas empresas no nosso Instagram também. Então tem uma série de formas que as empresas podem ajudar a Catland. Paty, tem mais alguma captação? Por exemplo, a gente vende, nós como doadores de gatinhos, vendemos coisas para gatinhos, temos serviços para gatinhos. A gente tem muita coisa, né? Que isso que eu acho que é o legal da gente ter a área de captação de recursos, é que a gente tem essa diversificação, né? Então a gente tem a Cat Loja, que tem produtos especializados para gato, né? Eu acho que o legal da gente falar assim, por que você precisa de uma estratégia, né? Que é uma coisa muito etérea, né? Falar assim, para que estratégia? É só colocar um produto ali e vender, né? Mas na verdade a gente precisa pensar em que público que a gente quer atingir, né? Qual que vai ser o retorno, a continuidade daquele produto. Tem muitas pessoas que querem doar produtos para a gente vender na Cat Loja, só que a gente vai ter lá
15 unidades, que é o que a pessoa vendeu, e depois a gente não vai ter mais. E aí, se for um sucesso de vendas, depois a gente não consegue mais dar continuidade e atender outros clientes, né? Então, a gente tem que ter essa estratégia. A gente não pode sair pegando um monte de coisa e colocar para vender lá sem pensar se está de acordo com o público que a gente quer, né? Então, essa parte é importante dessa estruturação. E a gente tem outras formas também, né, de captação dos produtos, né? A gente recebe muita doação de produtos em geral. Então, a gente recebe muita roupa, muito sapato, eletrodomésticos, né, coisas de casa. E aí, a ideia inicial é que as pessoas doem para os gatos. Então, o que dá para usar na casa, a gente usa com os nossos gatinhos. Então, se a pessoa doar a manta, ou se a pessoa doar um arranhador, a gente vai usar dentro da nossa casa. Mas se a pessoa doar uma batedeira, não vai dar para usar uma batedeira com os gatos. Então, a gente tem o nosso brechó, que a gente vende esses produtos usados também para as pessoas. Maravilha. Tudo isso a gente pode, se eu, por exemplo, eu quero doar uma roupa que está assim, super bom estado, que não serve mais em mim, eu entro em contato como? Por e-mail? Como que funciona, Paty? É isso? Por e-mail, depois vocês vêm retirar na minha casa? É isso mesmo. Você pode entrar em contato pelo e-mail desapego@catland.org.br, ou também pode entrar no nosso site, né? Agora no nosso site a gente tem na aba ali Como Ajudar, que tem um link, acho que é na parte de doar produtos, e a pessoa já preenche o formulário e a gente já responde por e-mail, né? Para poder ir buscar os produtos na casa da pessoa. Então é bem fácil de fazer essa doação para a gente. Perfeito, Paty. Eu vi no Instagram que também a gente consegue doar nota fiscal paulista para ONG. Como que funciona isso? Eu preciso, em qualquer lugar que eu passo ali meu cartão, faço a compra, o valor é destinado para ONG. Como que eu faço assim? Eu tenho que entrar no site ali da nota fiscal e cadastrar meu CPF? Como que é? Bom, a nota fiscal paulista é um orgulho que eu tenho da área de captação de recursos, né? A gente, antes de ser uma ONG beneficiada pela nota fiscal paulista, a gente precisa passar por um processo de certificação também, né? A gente conseguiu o certificado de entidades e aí a gente, né, teve a possibilidade de receber esse dinheiro pela nota fiscal paulista. E aí, para doar é muito fácil, é só a pessoa se cadastrar, né, no site da nota fiscal e direcionar os valores para a Catland. No nosso site tem um passo a passo de como fazer isso. E aí, toda vez que a pessoa for comprar alguma coisa em qualquer lugar, ela só precisa falar, né? Nota fiscal, CPF na nota? Aí ela precisa falar, sim, CPF na nota, porque aí o dinheiro vai direto para a gente, né? E a gente consegue arrecadar um valor bem expressivo em nota fiscal paulista. Então, para a gente é um baita projeto assim de captação de recursos também. Maravilha. Também eu já vi quando eu vou para o mercado, por exemplo, e eu não peço o CPF na nota, eu já vi umas caixinhas ali que eu posso colocar o cupom fiscal. Então, se fosse o caso de eu não ter a nota fiscal paulista registrada no meu CPF, eu coloco ali a notinha nessa urna que tem e isso vai direto para a Catland? Depende do estabelecimento, né? Tem vários, cada estabelecimento ele tem parceria com ONGs diferentes, né? A gente tem algumas, também é um projeto recente da área de captação de recursos que a gente está fazendo. No nosso Instagram tem algumas empresas que fazem essa parceria com a gente, né? Então a gente deixa a nossa urna lá na empresa e aí a pessoa direciona a notinha sem CPF para a gente. Aí a gente recolhe essas notas e a gente faz o cadastro. Hoje a gente tem mais de 10 voluntários que fazem cadastro de nota fiscal sem CPF todos os meses, né? Então também é uma possibilidade, né? Tem gente que tem receio, né, de colocar CPF na nota, então essa pode ser uma outra forma. Perfeito. E é uma forma muito simples de ajudar, né. Você já está comprando, você já está ali no ato, só passar seu cartão claro, você está gastando, está saindo do seu bolso, mas um tiquinho vai para a Catland, então, assim, você só passou seu cartão, você está sendo feliz, fazendo uma compra. Gente, que delícia. Entrem no site, façam ali o cadastro que papum, rapidinho, tá bom? Também a gente tem já falamos no episódio anterior, mas sobre o Cat ecológico, que é a doação de tampinhas, né, para ONG. Como é que funciona a parte? Também eu consigo doar, falando tipo em ecológico, eu consigo doar, por exemplo, sei lá, meu monitor que está quebrado, também é nesse esquema de doação para ir pro local correto de como que fala? Para ir De não para o lixo. destinação correta? Isso.
Bom, a nossa área que ajuda nessa parte de destinação correta, né, de itens reciclados, chama Cat Ecológico, e a gente tem também parceria com algumas empresas, né, que tem os nossos reservatórios de reciclados, né, na nossa sede a gente também tem alguns reservatórios que os voluntários podem levar e deixar lá, e a gente arrecada alguns produtos para poder destinar para o local correto, né, a gente tem recolhimento de tampinhas, de garrafas plásticas, a gente tem recolhimento de lacres de alumínio, a gente tem recolhimento de alguns eletrônicos, né, como você mesma falou dessa questão, meu monitor não funciona mais, então também é legal destinar para a ONG esse tipo de item que a gente consegue ter a destinação correta, a gente também consegue juntar um dinheirinho com isso. Então e também tem os aerosóis, né, aerosol vazio também pode ser doado nessa modalidade. Então, é um projeto também muito legal, né, que ajuda não só os gatinhos, mas também ajuda o meio ambiente. E falando um pouquinho agora também sobre como ajudar a Catland, fora todos que a gente já comentou, tem a questão também que ano passado teve o bazar, esse ano também a gente vai ter o bazar, como ficou as datas, nos conte um pouquinho, Paty. Teremos o bazar, sim, a gente vai ter o bazar dia 14/12, né, então é o nosso bazar de Natal, nosso tradicional bazar de Natal, né? A gente faz 2 bazares por ano. A gente faz um no aniversário e a gente faz um de Natal. Como eu falei, né? Essa época de final de ano, a nossa arrecadação cai muito. E o bazar também é uma forma de ajudar a gente. Então, no nosso bazar, a gente vai ter a Cat Loja, que eu tinha comentado aqui, a gente vai ter o nosso brechó, a gente vai ter venda de comidas veganas, a gente vai ter uma série de expositores também, pequenas marcas, que vão estar vendendo os produtos lá no nosso bazar. Então, vai ser bem bacana, e eu acho que o bazar ele é um mix várias vertentes de captação de recurso, porque a gente tem um stand para poder falar de nota fiscal paulista, a gente vai ter também a coleta seletiva do Cat Ecológico, tem um pouquinho de tudo ali, né? Então, quem quiser conhecer as formas de captação de recursos da Catland, também é uma boa ideia ir lá no bazar para ver. Sim, e é um mega evento, né? Porque além que você consegue comer lá, então alimentação, você consegue comprar todos os mimos, porque dia 14, então você consegue ainda correr, né? Amigo secreto, amigo chocolate, amigo, tudo que você precisar, você pode comprar lá. E tudo que você compra lá vai ser revertido para Catland. Então, já teria que comprar. Por que não ir? E sem falar que fica perto do metrô também. Então, tem fácil acesso. Depois dá para ver no Simpla também, né? Você compra, entre aspas, né? O ingresso, porque é gratuito. Mas você também consegue contribuir para o ar. Então, caso alguém queira ir e não consegue, você consegue contribuir. Se eu não me engano, a parte de comentários que era 5, 15, 25, 50 reais. Então, é uma ótima forma de ajudar a Catland, né? E entrando um pouquinho também, acho que depois de a gente ter falado tudo isso, né? Todos esses recursos, e a Catland hoje, ela sobrevive por conta deles, né? Então, a gente está tentando migrar um pouquinho do CPF para o CNPJ, né? Essas ajudas serem mais constantes, mas também a gente precisa sempre lembrar que a ONG, que a gente não é um órgão público, a gente não recebe dinheiro do governo, então a gente não. É de pessoas, é de eventos, é de toda essa gama de coisas que a gente falou, né? Para tudo funcionar. Então a gente está falando aqui de mais de 500 voluntários, mais de 300 gatinhos sobre a nossa tutela, dívidas em hospitais que a gente tenta, né, ao máximo ir pegando. Então, o evento, com certeza, o evento de bazar vai ser para a gente conseguir arcar com todas as dívidas que a gente está para conseguir tentar fechar o ano bonitinho, né? Tudo certinho sem dever tanto. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala também que a Catland não é um órgão público, tem essa questão, né? Da palavra para a Paty. Quando você resgata um gatinho, tem um custo. E quem paga por esse custo? Se puder falar um pouquinho, Paty, sobre isso. Olha, esse custo, quem paga, né, a Catland 100%, né, a gente não tem ainda nenhum tipo de parceria com o governo, né, para conseguir parcerias com o governo também tem um processo, né, as pessoas, elas acham que tudo é simples, ir lá, você apertar a mão e tá tudo certo, não é assim que funciona. Então, também parcerias com o governo são através de edital, que tem que ter uma pauta, tem que ter um programa, tem que ter uma meta, né, e tem que ter prestação de contas também,
também. Então, você geralmente fala, vou fazer um edital de castração. Então, eu vou ter lá esse edital para poder castrar tantos animais, vou precisar de tanto de dinheiro. E aí o governo vai disponibilizar esse dinheiro e eu tenho que comprovar o uso desse dinheiro, né? Então, também é uma coisa bem séria, mas no momento a gente ainda não tem esse tipo de parceria, né? Então, quem acaba arcando com os custos dos gatinhos somos nós, né? São os voluntários, são os doadores, as pessoas que compram coisas no nosso bazar, as pessoas que compram os itens da Cat Loja, as pessoas que fazem o arredondar ali, né, dos 3 centavos que faz quando comprar um produto na Pets. Então, todo mundo que ajuda a Catland de alguma maneira tá ajudando a gente a manter os nossos gatinhos, né, a manter a saúde deles, né, e o bem-estar. Perfeito. E realmente, né, não achar que... É feio falar assim, mas não achar que a ONG é um depósito de animais. Não é isso. A gente tem que manter a qualidade de vida dos gatinhos que a gente já cuida. Então, igual você resgatou um animal, a gente tem um apadrinhamento. Você deve arcar com os custos dele. Então, se você quer fazer o apadrinhamento depois mensalmente, por experiência própria. Eu até já resgatou animais, tudo bonitinho. A gente pagou a ONG parcela. Tem juros, realmente, mas aí a gente não tem muito o que fazer. E aí a gente consegue, aos poucos, resgatando um gatinho, custa, né, gente? Custa protocolo de saúde, custa castração, custa tudo, além de se ele tiver algum tipo de problema. Com esse episódio, a gente quis trazer todas as formas amplas que você pode ajudar a Catland. Então, formas que não precisa gastar nada, como é o do CPF, né, como é da urna, e também formas de compra. Então, caso você queira comprar alguma coisa para o Natal, o bazar está aí. Caso você queira comprar online também, a gente consegue fazer isso. Caso você tenha alguma coisa para doar, a gente está nesse momento de começar a desapegar de algumas coisas, mas também o seu lixo não vai, tipo assim, sabe? O seu lixo não tem que levar para o seu lixo também. São coisas utilizáveis, boas e boas condições para outras pessoas usarem. Então, eu acho que é isso. O que a gente aceita é tampinha, lacre, o monitor quebrado, mas assim, a roupa rasgada, a roupa... Isso não é nem nenhum lugar, na verdade, né? Na verdade, infelizmente, é o descarte. Então, assim, vale lembrar que aceitamos doações, aceitamos, mas que podem ser usadas, sabe? Não que vai bater lá e a gente vai ter que fazer uma triagem e, infelizmente, descartar. Então, para finalizar aqui, a captação de recurso é justamente porque nós não temos ajuda do governo, temos muitos gatinhos para serem resgatados e ajudados. A gente não, como a Tainá falou, nós não somos galpão de gatinhos abandonados. Todos os gatinhos que vão para a ONG, para nossa sede, têm padrinhos. A pessoa que resgatou ela vai pagar pelos protocolos de saúde, porque para doarmos gatinhos, precisamos que sejam castrados, vacinados, testados, com a saúde intacta. Claro que é um gatinho de rua, às vezes. Muitas vezes a gente não sabe nem o histórico do gatinho. Então, não é garantido também que ele vai bater na sua casa 100%. Então, vale lembrar isso. Legal, e como, né, vocês falaram bastante aqui, né, a captação de recursos é para ajudar a gente a conseguir se manter, né, e a gente não vai ficar milionário com a arrecadação desse dinheiro, né, a captação de recursos, ela é para ajudar a gente a dever menos, né, a Thay falou um pouquinho sobre isso antes, que a gente tem muito gasto, né? A gente tem muito custo com os gatinhos, a gente faz trabalho voluntário porque a gente ama, mas a gente precisa também ter como manter, né, esse trabalho. Então, duas coisas que eu acho legal para a gente poder encerrar aqui, né? Pessoas continuem ajudando, cada centavo conta, tudo ajuda a gente, né? Os centavinhos do arredondar ajudam a gente, e empresas também, né? Empresas que tiverem interesse, é só mandar um e-mail para o suporte@catland.org.br que a gente pode fazer uma parceria bacana. Perfeito. Muito obrigada, Paty, pelo convite, tá? Por conseguir tempo pra gente também. E agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem vindo hoje. A gente tá com esse formato diferente. É um teste, vamos ver se vai dar certo, porque vamos conseguir ampliar ainda mais o podcast. Muito obrigada, gente. Tchau, galera. Obrigada. Até a próxima. Beijão. Tchau, galera. Obrigada pelo convite e até a próxima.